Graça e paz, amados. Hoje nós iniciamos uma série de estudos com o tema Estas Provações Íntimas. Esta série de estudos vai tratar de situações que provam a nossa vida espiritual diante de Deus, provam a nossa fé, desnuda o nosso coração diante de Deus e que vai trabalhar o nosso relacionamento, mostrando o que está deficiente, o que precisa ser melhorado diante do nosso Deus e, claro, diante de nós mesmos também. Essa série de estudos vai tratar de temas que, como eu falei, que vão mostrar a nossa real situação espiritual. Mas também, essa série de estudos, ela pretende fornecer aos amados ferramentas de como enfrentar esses momentos difíceis que nós passamos na nossa vida em todas as áreas. Prover ferramentas para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Assim, o primeiro estudo dessa série de estudos que começa hoje e vai continuar, inclusive presencialmente, dia 27 vai ser culto presencial, mas que também continuarão sendo transmitidos por este canal do YouTube. Essa série de estudos pretende exatamente isso, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para, como crentes maduros, experimentados na fé, estarmos prontos para toda e qualquer situação que esta vida nos adver. Neste momento, nós iremos tratar, nessa primeira pregação, sobre o desespero, o cristão e o desespero. Nós estamos vivendo uma época bem propícia para desespero. Não são poucos ou poucas as pessoas que estão desesperadas neste mundo. E, infelizmente, não são poucas as pessoas cristãs que também passam por desesperos ou que estão nesse momento passando por uma situação desesperadora, uma situação que gera desespero. Não são poucos os cristãos, essa é a grande verdade. Como agir numa situação dessa? É claro que desespero pode vir de vários motivos. Eu queria focar não num motivo específico. Eu queria focar na situação, no estado de desespero, para que qualquer que seja o motivo que leve ao desespero, você está preparado para enfrentá-lo. Nem sempre nós temos condições de ter ao nosso lado um pastor sábio que possa nos ajudar, que tenha tempo disponível para nos ajudar. Nem sempre nós podemos contar com um psicólogo ou com uma psicóloga cristã que conheça bem a nossa vida, a nossa situação, para poder nos trazer uma boa palavra, um terapeuta bíblico, um conselheiro espiritual, ou mesmo os profissionais seculares, psicólogos, terapeutas seculares. Nem todo mundo tem essa condição. E é necessário que, como cristãos maduros, nós possamos, nós mesmos, adquirir defesas psíquicas, defesas espirituais, defesas emocionais para enfrentar esses problemas que a vida nos advém, qualquer que seja a fonte. Não é necessariamente só na área da saúde por causa de uma pandemia como a que nós estamos vivendo. Não. Existe desespero por tantos problemas, por N motivos. Então, nós vamos nesse primeiro sermão, tratar sobre o cristão e o desespero. Bom, para começo de conversa, eu queria dizer que o desespero é uma das duas características da perda da esperança. Desespero começa quando você começa a ter desesperança, quando você perde a esperança. Então, desespero surge no momento da perda da esperança. Se você não perde a esperança, você não tem desespero. Uma coisa está ligada à outra. Se você
está desesperado, você está desesperado, numa situação de desespero, só surgiu porque, em primeiro lugar, perdeu-se a esperança em alguma coisa ou em alguém. A perda da esperança, ela gera duas coisas: desesperança e desespero. E você vai dizer, mas não é a mesma coisa, desesperança e desespero? Não. Dependendo dos fatores, dependendo do temperamento, de situações, uma coisa, a perda da esperança pode levar você à desesperança, e esta perda da esperança pode levar você ao desespero, que é o que eu vou dar ênfase nesse primeiro estudo que nós vamos tratar. Mas são diferentes. Uma coisa é desesperança, outra coisa é desespero. Como eu falei, envolve vários fatores. Por exemplo, questão do temperamento. Uma pessoa que é tímida, uma pessoa que é introvertida, uma pessoa acanhada, geralmente quando ela perde a esperança, ela é levada a um quadro de desesperança e que acaba geralmente em depressão. Então, quando uma pessoa perde a esperança, mas tem um temperamento tímido, introvertido, uma pessoa acanhada, uma pessoa retraída, geralmente a perda da esperança para essa pessoa leva ela a uma desesperança que geralmente acaba numa depressão. Agora, quando uma pessoa é mais aguerrida, mais extrovertida, mais sanguínea, mais precipitada, mais agitada, a perda da esperança geralmente leva essas pessoas a um quadro de desespero. Porque do mesmo jeito que elas são agitadas para crer e fazer, elas são rápidas quando perdem a esperança, em se desesperar. Elas são mais impulsivas ao desespero. Antes de entrar diretamente no texto bíblico, deixe-me eu falar para você de algumas formas da desesperança. Quando uma pessoa está desesperançada, não está em desespero, mas está desesperançada, a pessoa considera a situação que está sem saída. Uma pessoa sem esperança, ela acha que a situação que ela está passando não tem saída. Às vezes até tem muitas saídas, muitas possibilidades de sair, mas pela falta da desesperança, na sua cabeça, no seu coração, como ela enxerga a realidade, ela enxerga que está numa situação sem saída. E um cristão tem que ter muito cuidado nessa situação. A Bíblia nos ensina, lá em Jeremias, ele fala: maldito do homem que confia no homem. E um pouco mais à frente ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem nos enganará? Quem entenderá? Quando nós estamos desesperançados, quando nós estamos vivendo um quadro de desesperança, o nosso coração nos engana. Nós enxergamos tudo cinza. Em outras palavras, eu posso dizer preto para dizer que é racismo, né? Então nós enxergamos tudo cinza, para nós é trevas, para nós não tem saída. Mas não é porque a realidade é essa, e sim por causa do teu coração. O seu coração perdeu a esperança, a sua alma perdeu a esperança, e você passa a considerar as situações todas sem saída, todas ruins. Uma outra forma de desesperança é desânimo ou desalento. Você fica sem alento, sem força, sem raça para lutar. Você se entrega. Isso é um quadro de desesperança, claro. Eu vou detalhar nas próximas mensagens isso com mais calma. Hoje eu estou apenas colocando de maneira geral para citar aqui um exemplo bíblico, mas nas próximas pregações nós voltaremos a esse tema, certo? Essa é a primeira dessas mensagens. Então a outra coisa é um desânimo, um desalento. Outra forma.
Uma outra forma ainda é um senso de incapacidade. Você se sente incapaz de qualquer coisa. Mesmo que você tenha uma ideia para sair da situação, junto com a ideia já vai o sentimento de incapacidade. Não vai dar certo. Aquele sentimento de não vou conseguir. É uma descrença quanto ao futuro, tanto faz ser da sua parte como da parte que você espera. Você tem uma descrença no futuro, você acha que não tem mais jeito, não tem mais futuro. Isso é um quadro de desesperança. Você perde o sentido do prazer da vida. E também, como eu falei, juntando tudo isso, acaba numa depressão. É interessante que essas coisas não acontecem da noite para o dia. Ela é um processo silencioso muitas vezes na sua alma. Um processo que vai indo, Quando chega no final, chegou no final porque todo esse processo não foi tratado. Tudo o que ocorreu antes não foi tratado e acaba chegando nesse quadro de depressão. Isso seria então a desesperança. Agora, eu falei que ela é diferente do desespero. Desesperança é uma coisa, desespero é outra coisa. Desespero, você reage de maneira diferente, ela tem formas diferentes. Por exemplo, uma pessoa do desespero geralmente é uma pessoa irritada. Quando uma pessoa está no quadro de desespero ou entrando no quadro de desespero, os sintomas que antecedem geralmente é uma irritação com tudo. Ela nem sabe explicar porque está irritada. É irritada consigo mesmo, com qualquer situação, até com as soluções que se lhe apresentam, ela fica irritada. Por quê? Porque o desespero leva à irritação, a uma exasperação. Você fica exasperado por qualquer coisa. Coisas tão pequenas, tão insignificantes, você diz, puxa vida, como fulano e tal, tá? Mas é porque você não sabe que provavelmente está passando por um quadro de perda de esperança, que está levando a um desespero. Então é uma raiva que te acompanha o tempo todo, uma cólera, que você não consegue se livrar, você não consegue resolver. É um quadro de ira, é um quadro de raiva, é um quadro de cólera, de furor. Então a diferença básica do desespero para a desesperança é essa irritação, essa exasperação, essa raiva, esse furor, sabe? Essa inquietação. É como se você tudo te machucasse, tudo te ferisse. Essa é a diferença entre desesperança e desespero. Um outro ponto que eu queria salientar é que uma pessoa no desespero, diferente de uma pessoa com desesperança, que se rende, que tem aquele desânimo, uma pessoa com desespero, ela fica agitada, ela quer fazer alguma coisa. Só não sabe o que fazer e nem sabe fazer bem. Ou seja, uma pessoa no quadro de desespero, ele fica desesperado buscando soluções. Então ele age, ele faz alguma coisa, só que não faz bem e na maioria das vezes não sabe o que fazer. Faz as coisas, sabe, sem sentido. Essa seria então a diferença básica. Agora, o que é que causa a desesperança? E o que é que pode também causar o desespero? As causas são muito parecidas. Eu posso dizer que são praticamente as mesmas. Só que um deságua na desesperança e outros deságuam no desespero. Por exemplo, frustração. Você teve um sonho, um plano, um projeto frustrado. Isso bate um desânimo, viu? Isso, sabe, você perde um pouco a esperança naquela coisa, né? E outras coisas também. Às vezes, aflições externas, você está sendo afligido, ou por problema seu mesmo, ou por outras pessoas, e as pessoas que estão te afligindo continuam fazendo mais ainda, em vez de dar um refresco para você. Então são frustrações, aflições externas, aflições internas, coisas que te afligem
e que você não trata ou não sabe nem como tratar, na maioria das vezes. E essas aflições internas vão minando a esperança, vão minando a tua psique, a tua força vital, sabe? Inclusive a sua fé, vão minando. Na maioria das vezes, essas aflições, elas são situações até irreais, criadas muito mais por você do que pela própria realidade. São situações que, se você olhar para o passado, você até já passou por coisas piores e venceu. Mas naquele momento, naquela situação, aquela aflição para você parece tão grande, que você acha que não consegue, quando na realidade é uma situação irreal. E tudo isso porque você está nesse processo de perda de esperança, de perda de fé. Você está, pouco a pouco, sendo consumida na sua esperança, na sua fé. O problema, como eu falei, é até relativamente pequeno, mas devido ao seu quadro, você acha que é um gigante. A angústia, dependendo da pessoa, a angústia, ela abate tanto a pessoa que da angústia para a depressão, ela vai voando. Então, os quadros de angústias, coisas que te angustiaram. E, de novo, muitas vezes, situações irreais. Você ficou num quadro de angústia, você ficou angustiado ou angustiada por uma coisa que não era para te deixar. É que você criou da situação um monstro irreal. E a angústia, uma vez que toma conta do seu coração, da sua alma, da sua mente, é difícil você ler a realidade como realmente ela é. Às vezes as adversidades da vida, sabe, coisas que não estão dando certo, relacionamentos que estão com problema, casamento, filhos, há tantas coisas, né, que nos advertem na vida, né, que vem com uma adversidade para as nossas vidas, né, e você fica abalado, você passa por dificuldades. E por não saber lidar com essas dificuldades, por não ter a sabedoria, a força, a fé e a esperança, e por começar a perder essa esperança, você acaba não sabendo lidar com as dificuldades e acaba vindo a entrar nesse quadro de desesperança ou de desespero que eu falei. Agora, tem uma outra coisa também, que vai ter uma pregação exclusiva sobre este assunto, mas eu tenho que pincelar aqui nessa nossa introdução, antes de entrar no exemplo claro de desespero na Bíblia. Existe aqui uma outra coisa que causa muita desesperança, que causa muito desespero nas pessoas, e pouca gente sabe disso. E pouca gente trata isso. Eu queria muito que meus irmãos, minhas irmãs, prestassem bem atenção nessa introdução, e quando eu for pregar de maneira mais detalhada, os irmãos também terem subsídio para entender o que eu vou dizer agora. Uma coisa que causa muita desesperança e desespero nas pessoas é algo chamado de perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas que exigem perfeição ou perfeição. Pessoas que vivem uma vida de perfeccionismo em tudo na sua vida. Olha, você é um forte candidato ou uma forte candidata à desesperança e a quadro de desespero. E se você não tiver esses fatores que eu citei aqui em cima, um temperamento, uma fé, uma esperança, um conhecimento bíblico, um conhecimento de Deus muito forte, mesmo você sendo cristão ou cristã, você corre um sério risco na sua vida. Perfeccionismo é algo que é falado no mundo como positivo, que é elogiado muitas vezes pelas pessoas do mundo como algo positivo. Uma pessoa perfeccionista é uma pessoa louvável, elogiada. Para o cristianismo, isso é algo terrível, pecado. Por quê? Porque perfeccionista só existe um. Perfeito no universo, perfeito, que pode inclusive exigir perfeição.
que pode exigir, inclusive, ser perfeccionista. Esse pode exigir, porque é perfeito, é Deus. Somente Deus é perfeccionista no sentido bom da palavra. Porque Deus, ele é totalmente perfeito. E ele exige perfeição porque ele mesmo vai realizar essa perfeição, mas ninguém. Deus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, Jesus Cristo é perfeito e o reino de Deus será perfeito. Ainda não é, será perfeito porque ele mesmo vai fazer. Independente dos meus atos, dos teus atos, dos meus pensamentos, dos teus pensamentos, da nossa participação, da tua participação, o reino de Deus vai ser perfeito porque Deus começou, Deus completará e Deus permanecerá, vai permanecer este reino perfeito porque Deus irá permitir essa perfeição, mas ninguém. Tirando de Deus, perfeccionismo para os seres humanos é pecado. Você pode até estar admirado com o que eu estou dizendo, viu? Talvez as pessoas que vão ouvir isso aqui, psicólogos, filósofos, teólogos, que por acaso vierem ver essa pregação, ouvir essa pregação, mas esse pastor não é possível. Como? Nós temos que ser perfeitos, né? Nós temos que ser perfeitos e vamos ser. Pela graça, misericórdia e obra exclusiva de Deus. Neste mundo, perfeccionismo é pecado. Porque exigir perfeição das pessoas, quando em primeiro lugar você não é perfeito, meu irmão, é um absurdo. É um pecado. As pessoas confundem perfeccionismo com fazer o melhor. Eu até coloquei isso aqui. Há uma diferença entre perfeccionismo e fazer o melhor ou dar o melhor de si. Dar o melhor de si, fazer o melhor de si é correto. E a Bíblia nos ensina isso. Nós, enquanto estivermos aqui, nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer. Agora, querer perfeição nesse mundo, aí é errado. Aí exigir uma coisa que nem você pode, ninguém pode fazer. E muitos cristãos, líderes, inclusive pastores, chegaram a um momento trágico na sua vida, no seu ministério. Faliram espiritualmente, faliram no seu ministério. E continuam falindo no seu ministério. Continuam entrando falência na sua vida espiritual. Não por querer fazer o melhor, mas por querer ser perfeccionista. Ah, comigo é tudo assim, ótimo, faço o melhor. Fazer o melhor, eu procuro também fazer o melhor, mas nem sempre eu consigo. Para ser sincero, muitas vezes eu não consigo fazer o melhor em nenhuma das áreas da minha vida. Fazer o melhor. Mesmo assim eu tento. Se conseguir, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Se não conseguir, amém, louvado seja Deus por isso. O que eu não posso entrar é no perigo do perfeccionismo, no pecado do perfeccionismo. Então essa é uma introdução, acho que essa introdução é suficiente para você entender. E quando eu pregar especificamente nesta área do perfeccionismo, mais informações eu passarei para os meus amados irmãos. Por enquanto, o que você precisa saber é que perfeccionismo, há uma diferença entre perfeccionismo e fazer ou dar o melhor de si. Os cristãos são chamados para fazer o melhor, não para serem perfeitos, certo? O perfeccionista é aquele tipo de pessoa que quando as coisas não saem como você quer ou como os outros querem que você faça, ele entra em parafuso, de desespero, a briga, a discussão, tudo aquela coisa, né? Perfeccionismo, meus irmãos, como diz o pastor Almir, ele é muito parecido com salvação pelas obras. Perfeccionista é muito parecido, guardado as devidas proporções, com aquelas pessoas que querem salvar por conta própria. Salvação, eu quero ser perfeito para Deus me aceitar. Aí não tem condição. Nunca vai conseguir. E perfeccionista nesse mundo que nós vivemos, na indústria,
no comércio, é o que não falta, né? Pessoas, tá. Tem pessoas que estragam o bom, o que está muito bom, só porque eles querem uma coisa que não é possível fazer, eles querem uma perfeição que não é possível existir. E na busca da perfeição estragam o que está bom. Olha só, mas isso fica para a mensagem do perfeccionismo. Hoje vamos voltar para a questão do desespero. Eu só citei o perfeccionismo porque o perfeccionismo quando eu converso com pessoas, quando eu aconselho muitas pessoas, vira e mexe no desespero que aquela pessoa está e chegou para falar comigo no meu gabinete, chegou para conversar comigo. Quando ela chegou para conversar comigo no meu gabinete, e que eu começo a conversar com a pessoa, eu vou tentar entender o motivo daquele desespero, vira e mexe, eu chego no perfeccionismo. Ou seja, uma exigência de algo que você não é e nem pode cobrar de ninguém. E poucas pessoas percebem isso. Ou seja, o desespero que estava diante de mim, a pessoa está conversando comigo lá, um quadro de desespero, desesperançada, desesperada, ela está naquela situação por causa do perfeccionismo. Agora, existem N fatores que levam a pessoa ao desespero. E nessa pregação de hoje, eu gostaria de mostrar para os meus irmãos um exemplo de desespero, para que eu e você, meus irmãos, possamos aprender com os erros destas pessoas para não cairmos nos mesmos erros. 1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31, dos versos 1 a 7. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisia, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro. E também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Hoje nós vamos ver o exemplo do desespero do rei Saul. É bem verdade que Saul não pode ser contado entre os cristãos, entre as pessoas que temiam a Deus. Mas, por muito tempo, Saul foi contado entre o povo de Deus, entre um homem que temia a Deus. Nós só sabemos que Saul não foi contado entre o povo de Deus porque Deus nos revelou. Mas se Saul vivesse nos dias de hoje e fosse um líder como ele foi, com certeza na sua morte, a igreja estaria até hoje louvando Saul como um grande homem de Deus. Nós só sabemos que ele não foi, repito, porque Deus revelou na sua palavra. Mas, humanamente, ele seria, com toda certeza, teria talvez até feriado no dia da sua morte, se fosse hoje em dia. Por quê? Porque, como Saul, muitos cristãos estão na mesma situação dele. Lembre-se que Saul foi ungido pelo profeta. Lembre que Saul foi feito rei de Israel.
Chegou até a profetizar entre os profetas. Está Saul entre os profetas? Não é o provérbio que se dizia? Deus fez muita coisa para Israel através de Saul. E no final da sua vida, ele termina numa situação de desespero. Por quê? Olha, o desespero, quando não é tratado, pode levar a um final trágico, como levou no caso de Saul. No desespero, ele tirou a sua própria vida. Agora, como eu falei um pouco atrás, o desespero não começou aqui. Essa situação de desespero não começou nessa batalha, não. É um processo que veio de muito tempo. No caso de Saul, de muito tempo. Como no caso de qualquer pessoa, não vem da noite para o dia. Uma pessoa que se desespera por qualquer situação é devido a situações, temperamentos e principalmente o coração dela que não é tratado, que não foi tratado lá para trás, na vida que veio lá de trás, que foi a mesma coisa que aconteceu com Saul. Assim, eu quero listar para os meus amados irmãos 3 causas do desespero de Saul. 3 fatores que levaram Saul a ser uma pessoa que cultivava, vira e mexe, desespero no seu coração. 3 causas. Primeira causa. O desespero de Saul é causado por um afastamento gradual de Deus. Saul passou a ser uma pessoa que cultivava desespero facilmente na sua vida, que situações do dia a dia, situações da sua vida deixavam-o desesperado. Primeiro motivo foi pelo seu afastamento de Deus. Um afastamento gradual de Deus, um processo de afastamento de Deus. E quando uma pessoa se afasta de Deus, você pode ter absoluta certeza que as dificuldades da vida, as adversidades, quando chegar nela, o desespero vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Foi o que aconteceu com Saul. Por exemplo, esse afastamento de Deus começou com rebeldia em relação a Deus, em orgulho em relação a Deus. Vamos dar alguns exemplos para você. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13 narra aquele episódio em que Saul fez guerra com os filisteus. Vocês sabem que os filisteus foram os piores adversários de Israel quando eles chegaram na terra prometida, foram os filisteus. Um dos motivos pelos quais os filisteus permaneceram fazendo guerra contra Israel é porque os filisteus eles tinham o controle das minas de ferro e também tinham o controle da metalurgia. Os filisteus eram os ótimos ferreiros da antiguidade daquela região. Eles sabiam tudo sobre o ferro. Sabiam a mineralogia, sabiam do mineral, sabiam das fontes de ferro, das minas de ferro. Sabiam fazer a extração do ferro, sabiam trabalhar, sabiam fazer a siderurgia, inclusive, não só a mineralogia, mas a siderurgia. Eles faziam espada, faziam lanças, faziam tudo. E no capítulo 13, inclusive, é descrito que nem se encontrava ferro em nenhum local dos hebreus, e realmente não tinha. Nem os hebreus tinham, nem na região de Israel tinha tantas minas de ferro assim, como também se tivesse, eles não saberiam trabalhar o ferro, eles não tinham essa cultura, eles não tinham esse domínio. Isso só vai acontecer com Davi, quando Davi destrói totalmente os filisteus e se apoderam das minas de ferro e se apoderam da tecnologia que os filisteus tinham. Aí sim, Israel vai ter o domínio em toda a região, porque vai dominar a indústria bélica do uso do ferro. E por isso que os filisteus tinham tanta vantagem assim em cima de Israel. Ok. E no capítulo 13, quando ele escreve essa guerra, se você quiser ler devagar, depois com calma, você vai ver a leitura, é dito que Saul está do lado com o exército e do outro lado estão os filisteus. E os filisteus vêm em direção a Israel. Nem espera Israel e eles estão vindo na direção de Israel.
E Saul está nessa situação apertado. De um lado, o exército, que apresenta muito medo, muito temor, e do outro lado, um exército filisteu vindo. Então Saul está entre duas coisas, entre o povo fraquejar e o exército filisteu que se aproxima. Muito bem. Nessa situação, ele entra em desespero. E em desespero, porque Samuel, que era um profeta da época, deveria ir lá oferecer os sacrifícios, os holocaustos a Deus, como ele sempre fazia antes de ir para uma guerra. E ao fazer este sacrifício, esse holocausto, isso embutia nos guerreiros uma confiança, uma fé, uma esperança de que o Deus verdadeiro todo-poderoso, que deu essa terra para eles, que venceu todas aquelas nações, inclusive várias vezes os filisteus, também venceria essa guerra contra os filisteus. E é interessante, se você ler o capítulo 13, ele tinha acabado de vencer uma certa parte do território filisteu, uma certa guarnição dos filisteus. Agora, o restante dos filisteus se uniram todos e vieram, como se fosse uma batalha final. E Samuel viria então para oferecer o sacrifício, e isso daria fé, esperança, consequentemente coragem, bravura aos guerreiros que iriam lutar em nome do Senhor. Só que diz o texto que Samuel se demorou 7 dias. Nós não sabemos se Samuel realmente atrasou. Na minha concepção, eu acho que Saul se adiantou. A situação começou a ficar um pouco mais difícil, e aí ele demonstra essa característica dele, desespero. Aliás, desespero é uma marca registrada de Saul. E por que ele fica desesperado? Fica desesperado porque, se formos um pouco mais para trás, você vai ver que ele começa a se afastar gradualmente de Deus, ou, como nós sabemos hoje, nunca foi realmente fiel e firme com Deus. Nunca foi. E agora, além de nunca ter sido, ele continua se afastando gradualmente de Deus. E aí diz o texto que é da perspectiva dele, como Saul estava demorando, ele vai lá e faz os sacrifícios. Isso está aqui no capítulo 13. Saul oferece sacrifícios, algo que não era dele. Segundo a lei de Deus, só o sumo sacerdote, só um sacerdote podia fazer isso. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. Era o que dizia a lei de Deus e todo Israel sabia. Mas de um lado o exército filisteu, do outro lado algumas pessoas fraquejando. Apertado pela situação, ele se rebelou contra a palavra de Deus. Não esperou Samuel e foi lá e ofereceu os sacrifícios. Aí Samuel chega e pergunta: mas o que é que você fez? Que loucura você fez? Por que você não guarda a palavra de Deus, o mandamento? Por que você não confia em Deus e na palavra de Deus? Olha, o povo estava saindo, os filisteus, aí você se demorou demais, achei que você não vinha, eu fui lá e fiz. E diz o texto aqui que ele nem estava terminando de fazer o sacrifício, Samuel chegou. Ou seja, desespero. O desespero que é gerado por uma rebeldia contra a palavra de Deus, contra um orgulho, com orgulho, é uma impaciência diante das dificuldades, das pressões. A pessoa fica impaciente e a primeira coisa que sacrifica é a sua fé no altar do mundo. A primeira coisa que sacrifica é a palavra de Deus no altar pagão. Sabe? Não se lembra de Deus, não se lembra da palavra de Deus, não se lembra de quem Deus é, do que Deus prometeu para nós. Então, é uma desconfiança em Deus, é uma desconfiança na palavra de Deus. E o desespero passa a ser, como eu falei, uma marca de Saul. E tudo isso por quê? Porque ele está se afastando de Deus, gradualmente se afastando, um processo de afastamento de Deus. E nós podemos ver isso. Aquele desespero lá no capítulo 31, você pode encontrar aqui também. Aquela desesperança, no caso dele é desespero, é desesperança, né? Você encontra aqui, nesse afastamento dele
das coisas de Deus. Muito bem. Mas não para por aqui. Esse é o primeiro passo para o desespero, é uma pessoa se afastar de Deus. O segundo passo é que quando você se afasta de Deus, isso é tipo um dominó, né? Aquelas peças do dominó, uma leva a outra, né? Uma situação leva a outra. Quando você se afasta de Deus, você passa a buscar a sua própria glória e não mais a glória de Deus. Isso fica bem claro aqui nesse mesmo texto que eu estou lendo. Primeiro ele oferece sacrifícios no lugar de Saul. Mas diz o texto aqui que Samuel diz para ele que Deus o rejeitará, Deus já está rejeitando ele por causa do seu pecado, por causa do que ele acabou de fazer. Aí você caminha um pouquinho mais para frente e chega em 1 Samuel capítulo 15 e nós encontramos esse mesmo Saul numa outra situação. Deus manda Saul, 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Saul destruir os amalequitas. Destrói todos os amalequitas. Isso em 1 Samuel capítulo 15, diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e meninas de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Então eles vão para combater os amalequitas. E vão. Quando chegam lá, no versículo 8 diz: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruiu. Você entendeu a ordem de Deus? Saul: eu tomei você das ovelhas, eu fiz você rei sobre todo Israel. Atenta, pois, agora as pausas, vai e destrói totalmente os amalequitas. Eles vão pagar o que fizeram a Israel quando Israel subia do Egito. E se você conhece a história, você vai lembrar que os amalequitas são aquele povo que são, na Bíblia, ligados a Satanás. Eles são uma figura de Satanás, os amalequitas. Filho de Amalequita, se alguém chamasse alguém de filho de Amalequita, ele está chamando de filho do demônio. Os amalequitas eram tão covardes que eles atacaram Israel e atacaram na retaguarda por trás. Mataram as mulheres, as velhinhas, os velhinhos, as crianças, as mães que amamentavam, as grávidas. Aqueles que ficavam lá para trás, eles foram lá e atacaram. E mataram, inclusive, essas pessoas covardemente quando subia do Egito. E Deus prometeu que iria destruir os amalequitas por aqueles pecados dele. E agora está cumprindo. E manda Saul. A ordem é clara. Saul vai, primeiro toma a Agag, rei dos amalequitas, vivo. Por quê? Porque um resgate de um rei. Isso dava dinheiro. E diz que matou o povo. O povão ele matou, mas o rei, que poderia ser resgatado com muito dinheiro, ele trouxe. E trouxe o melhor das ovelhas e dos bois. Aí Samuel chega. Samuel chega com a palavra de Deus, no versículo 3 diz: olha, Deus está dizendo que você não cumpriu o mandamento dele e, portanto, você não mais será o rei. Deus vai destituir você e vai colocar um rei segundo o seu coração no seu lugar. E nós sabemos já que é o rei Davi. E Samuel, no seu orgulho, na sua arrogância, no seu afastamento de Deus, vai demonstrar uma outra coisa. Não, ele diz: de jeito nenhum, não concordo não. Eu cumpri sim a palavra de Deus, claro que eu cumpri. Isso está no versículo 13, versículo 14. Cumpri, versículo 13, né?
cumpri, versículo 13, executei as palavras do Senhor. Não, eu fiz o que o Senhor mandou. Concordo não com o que você está dizendo. E essas ovelhas? E esses bois? Esse balido que eu estou ouvindo, versículo 15? O povo. Ele bota a culpa no povo. Deus deu a ordem a ele, que era o rei, só bastava ele ter feito o que Deus mandou e ninguém teria trazido nada, e nem Agag. E Agag vivo? E aí Samuel diz, olha, tem um dos versículos mais importantes da Bíblia, olha, eu vou responder para você o que Deus me disse. Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifícios. Então Samuel vai, destrói Agag, mata Agag. Deus tem mais prazer em que obedeça a sua palavra e não em sacrifício. Aí Saul olha para Samuel e diz, olha, eu pequei contra o Senhor. Mas vem agora e honra-me diante do povo, diante dos meus soldados. E 2 vezes ele diz, pequei contra o Senhor. 2 vezes ele fala, pequei contra o Senhor. Agora vem e honra-me. Isso está no versículo 16. E isso está também no versículo 24. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Então, a preocupação dele é, me honra diante das pessoas. Aí diz o texto que Samuel disse, não irei contigo. O Senhor Deus já te rejeitou, versículo 26. O Senhor já rejeitou, é a palavra de Deus, eu não posso ir contra a palavra de Deus. Aí Samuel se vira para ir embora, Saul se agarra com tanta força, mas dá um puxão com tanta força que rasga o manto de Samuel. E Samuel diz, olha, do mesmo jeito que esse manto foi rasgado, Deus também rasgou você do livro da vida, rasgou você do reino dele, seu reino vai ser tirado de você, rasgado a você e vai ser dado a outro homem. E ele continua insistindo, agora vem, versículo 30, honra-me, porém, diante dos anciãos, do povo, dos meus soldados. O que está acontecendo com Saul? Saul está preocupado mais com a sua glória do que com a glória de Deus. Essa confissão dele, que diz pequei contra o Senhor, é aquela confissão sem arrependimento verdadeiro. É a confissão que não traz perdão, porque não é uma confissão real, não está preocupado com Deus e com as coisas de Deus. Ele se agarra aos homens, ora até aos homens, suplica, perdoa-me, como se Samuel pudesse perdoar seu pecado. Como se, e é por isso que é importante entender essa passagem, Santo Samuel ou São Samuel não pode perdoar pecado, só Deus pode perdoar pecado. Ele pede perdão a Samuel, a um homem, a um santo, e não ao Deus verdadeiro. Ele roga aos homens e não a Deus verdadeiro, ele ora para homens. E os homens e as mulheres, por mais santas que sejam, não podem receber a sua oração. Só Deus pode receber a sua oração. Só Jesus pode receber a tua oração. Orareis a mim, diz Jesus Cristo. Saul, por se afastar de Deus, agora roga aos santos, aos servos de Deus, e não ao Deus dos servos, como deveria honrar. Em outras palavras, e quando ele honra, e quando ele fala, a única coisa que ele está preocupado é com a sua honra, com a sua glória. Honra-me diante dos anciãos, honra-me diante do povo, honra-me diante dos meus soldados, diante do mundo. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver preocupado mais com a glória do mundo do que com a glória de Deus, pode ter certeza que você está se afastando de Deus. E quando você estiver preocupado só com sua glória, quando vierem situações difíceis, você vai entrar em desespero, como está aqui de novo. Desesperado, ele se agarra em Samuel. Desesperado, ele se agarra aos homens e não a Deus. Desespero vai ser a marca de Saul.
Agora, por que ele está com essa característica de desespero? Em primeiro lugar, porque ele se afasta de Deus, se afastando cada dia de Deus. E ao se afastar de Deus, ele começa a buscar a sua própria glória, mais do que a glória de Deus. Pessoas que se preocupam em buscar a sua glória e não a glória de Deus, mais cedo ou mais tarde vão entrar num quadro de desesperança ou, no caso pior, de desespero. É o que aconteceu com Saul. Um processo que vai se afligindo. Isso me leva ao meu terceira e última causa do desespero dele. É que ele se agarra mais às bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Olha que coisa. Saul está preocupado com o seu reino, Saul está preocupado com sua honra, está preocupado com aquilo que ele conseguiu, mais do que com Deus que o abençoou. É aquela coisa em que a pessoa se agarra mais às bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Quando uma pessoa ama mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção, é porque ele já está se afastando de Deus, é porque ele está procurando já a sua glória e está dando o terceiro e último passo, que é se agarrar às coisas e não ao Deus, a pessoa de Deus. É o que vai acontecer com Saul. Ele não percebeu que tudo que Deus deu para ele foi graça. O reino era a graça de Deus para ele. Aquele reino de Israel foi um presente de Deus, foi uma dádiva, foi uma graça de Deus para ele. Mas aquele reino não era o fim, era um meio dele enxergar a graça de Deus. E ele fez da bênção de Deus um fim em si mesmo, que é o grande problema dos cristãos hoje, principalmente por causa dessa pregação da teologia da prosperidade, que faz o cristão amar a bênção de Deus do que o Deus da bênção. A teologia da prosperidade não está só nessas igrejas neopentecostais, está hoje espalhada em toda a igreja de Cristo, nas igrejas tradicionais. E muitos cristãos estão vivendo assim como Saul, preocupado com a bênção de Deus e não se preocupam com sua vida diante do Deus da bênção. Como eu falei, não percebe o quanto o reino de Deus era apenas uma bênção de Deus, era a graça de Deus para ele. Ele amou o reino que ele tinha, o reino de Israel, e não amou o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, que é Deus. E eu queria aqui abrir um parênteses para os meus amados irmãos e dar uma palavra basicamente para pastores e líderes. É claro que essa palavra é para todo mundo, é para todo cristão, mas eu queria enfatizar o pastor e o líder. Olha, é um perigo que líderes, pastores, passem a achar que a igreja está bem por causa do ministério dele. Que a igreja vai crescer porque ele é bom, porque ele prega bem, porque ele é carismático. É um perigo muito grande um pastor achar que pelas suas qualidades e seus recursos ele vai fazer com que a igreja progrida, a igreja cresça, muita gente venha para a igreja. Isso é uma tentação, isso é um perigo. Não é, meu irmão. Nós temos que fazer o melhor, como eu falei, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que pregar, fazer o melhor, mas quem dá o crescimento é Deus. Se Deus, eu já vi isso milhares de vezes, Deus derrama uma unção de crescimento num lugar e muitas pessoas ali se convertem, vão para aquela igreja e é incrível, mas é graça de Deus. Não foi aquele pastor, aquele ministério, aquele homem que... Não, é graça de Deus. E nós temos que enxergar isso. E pastores que não enxergam isso se frustram e acabam entrando nesse quadro de desesperança. E acaba cometendo até algumas loucuras. Veja tudo que você tem, tudo que você é, se você prega bem, se você fala bem, se você canta bem, se você toca bem, se você é bem sucedido financeiramente, se você é bem sucedido nos relacionamentos, é graça de Deus. Enxergue como graça de Deus. E muitos líderes, como eu falei no começo, achar que as nossas realizações são nossas conquistas, que se agarra como se fosse uma posse sua, uma posse nossa, é um perigo. Saul achou que o rei de Israel era o rei de Israel por causa dele e se agarrou nisso.
Se agarrou ao reino como se fosse uma conquista sua, e não é. Nossas famílias conquistamos pela graça de Deus. Nossos ministérios são graça de Deus. Nossa igreja é graça de Deus. Se dependesse de você, das suas qualidades, da sua capacidade, a igreja seria uma sinagoga de Satanás. É porque Deus é misericordioso com a gente, meu irmão. A igreja existe pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, líderes têm que saber disso. E não se agarrar às suas conquistas como se fossem realizações nossas. E quando essas conquistas fraquejam, quando essas conquistas caem por terra, a pessoa entra em depressão e até em desespero. Por quê? Porque achava que era sua. Porque achava que foi você que conseguiu. Saul era assim. Isso me leva então para o capítulo 31 que nós lemos. Quando chega no capítulo 31, de novo ele está num quadro de dificuldade. Mas nessa altura ele já deu os 3 passos necessários para o desespero. Ele já tinha no seu coração as 3 causas que geraram esse alto desespero dele. Quais são essas 3 causas? Primeiro, ele estava se afastando de Deus. Passou a vida toda se afastando de Deus. Você sabe disso. Quem conhece bem a história de Saul sabe disso. Falta tempo de eu explicar, de falar de todas as coisas. Mas até procurar bruxaria ele procurou. Um homem que conhece Deus nunca vai procurar uma bruxa, uma vidente, uma falsária para saber as coisas de Deus. Jamais. Saul chegou até esse ponto. Por quê? Porque se afastou de Deus o tempo todo, até chegar naquele nível. Segundo lugar, Saul sempre procurou a sua glória e não a glória de Deus. Se preocupou com a sua imagem diante do povo e não com a imagem de Deus nele. E em terceiro e último lugar, ele se agarrou mais às bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Aí chega no capítulo 31. E no meio daquela dificuldade, em vez de clamar a Deus, em vez de buscar Deus, não. Ele se lança sobre a sua espada e tira a sua própria vida num ato de desespero. Quando ele começa a sentir medo, quando ele começa a sentir sensação de perigo, ele não tem mais nada em quem se agarrar. Por quê? Porque ele não tem mais Deus. Porque ele não confia mais em Deus, ele não confia mais na palavra de Deus. E tudo isso foi naquele processo. Então ele acha que não tem saída. E a saída para ele então é suicidar-se, se lançar sobre a espada. Veja que os homens de Israel, aqueles que os que fugiram, não é nem que lutaram, que fugiram, pelo menos terminaram com vida. Pelo menos terminaram com sua vida. Saul nem isso teve, certo? Se ele tivesse fé em Deus, Davi perdeu outras batalhas. Moisés perdeu outras batalhas, Josué perdeu outras batalhas, mas nenhum fez isso. Por quê? Porque confiava que Deus ia reverter a situação, ia reverter o quadro. Saul tira a sua própria vida. Por quê? Por causa do desespero. Saul, ele desenvolveu essa característica. Ele passou a ser uma pessoa cheia de ódio. Uma pessoa cheia de inveja. Lembra dele com Davi? A inveja que ele tinha de Davi, mesmo ele sendo rei, Davi fugindo pelas cavernas, ele tinha inveja de Davi. E Davi não tinha absolutamente culpa nenhuma. A única coisa que Davi fez para Saul foi o bem. E foi que Saul retribuiu com ódio, com inveja, com amargura, que passou a vida toda sendo alimentada no coração de Saul até chegar nesse ponto. E por quê? Porque ele se afastou de Deus, porque ele buscou a glória dele e porque ele se agarrou mais às coisas, às bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. E aí isso foi mudando o seu caráter, foi mudando sua estrutura, sua psique, suas emoções. Ele foi se tornando uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de inveja, uma pessoa cheia de amargura, uma pessoa que cultivava mentira, uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, uma pessoa egoísta.
Uma pessoa que, quando as dificuldades da vida vêm, só há dois caminhos para ela: ou desesperança, uma depressão profunda, ou no desespero, uma situação trágica. Desespero tem explicação na Bíblia. E se é cristão e está num quadro desse, tem muitas explicações na Bíblia. Hoje eu dei 3 motivos porque as pessoas chegam a desesperanças ou ao desespero, dependendo do seu temperamento e da sua situação e da circunstância que cerca você. 3 causas que levam à desesperança ou ao desespero, sendo que o desespero geralmente termina numa situação trágica e a desesperança geralmente num quadro profundo de depressão que às vezes se torna irreversível. Quais são essas causas? Primeiro, um afastamento gradual de Deus, um processo de afastamento de Deus. Segundo, buscar a própria glória mais do que a glória de Deus. Meu irmão, se preocupe em buscar a glória de Deus, fazer as coisas que agradam a Deus. E terceiro e último lugar, se agarrar mais às bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Amar as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Estas coisas nesse mundo moderno, nesse mundo pós-moderno, têm levado a um quadro de desesperança e desespero. O contrário também é verdade. Quando você se agarra a Deus, quando você tem fé em Deus, quando você aumenta cada dia a sua dependência de Deus, quando você aumenta cada dia a sua fé em Deus, quando cada dia você ama mais a Deus, você ora mais a Deus, você se consagra mais a Deus, a esperança que excede todo o entendimento vem de encontro a você, por pior que seja a sua luta e a sua dificuldade. Quando você cada vez mais se consagra a Deus, quando você cada vez mais busca a Deus, quando você cada vez mais ama a Deus, você vai buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. A glória de Deus é mais importante para você do que a própria vida, como disse o rei Davi. A tua graça é melhor do que a vida. A tua glória é melhor do que qualquer outra coisa, do que a própria vida. E quando você busca a glória de Deus, os problemas desse mundo não te abatem. Os problemas desse mundo não te destroem. Os problemas desse mundo não causam em você desesperança e desespero. E quando você se agarra mais a Deus, quando você se agarra mais à pessoa e o ser de Deus, mais do que inclusive as bênçãos de Deus, por mais difícil que seja a luta, mesmo que Deus tire essas bênçãos de você, como fez com Jó, que nós vamos ver aqui nessas pregações, você ainda tem paz, você ainda tem esperança, porque você sabe que tem o melhor que o universo pode te dar, o próprio Deus. E é por ter este Deus que você vai suportar, inclusive, perder as bênçãos de Deus, por mais preciosa que seja. Como Jó perdeu as coisas mais preciosas que Deus deu para ele, e ainda assim se manteve íntegro, e ainda assim manteve sua fé em Deus. Tanto que até hoje nós falamos de Jó como um homem de fé e de esperança, que foi amado, agraciado e abençoado por Deus. Por quê? Porque ele amou as bênçãos de Deus? Não. Porque ele amou Deus da bênção. Desesperança e desespero estão fazendo parte das nossas vidas. E desses dias difíceis fazendo cada vez mais parte das nossas vidas. O que cabe a nós? Cabe a nós, ao invés de olhar para as circunstâncias, olhar primeiro para o nosso coração. Como é que eu estou diante de Deus? Será que eu estou me afastando de Deus? Como é que eu estou na minha busca? Eu estou buscando a glória de Deus, como Ele me ensina a buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, a sua glória? Eu estou tendo prazer em quê? Nas bênçãos de Deus ou no Deus da bênção? Fazendo isso, meus irmãos, nós até iremos passar por lutas e dificuldades, porque nesse mundo não tem como não passar. Mas venha o que vier, passe o que passar, nós passaremos com fé, com amor e com esperança no Deus que nos abençoa, nos sustenta, no Deus que nos prometeu que diante de tudo isso nós seríamos mais do que vencedores, que nos colocaria nos lugares celestiais com Cristo Jesus e nos faríamos reis e sacerdotes eternos,
que nos faria filhos de Deus eternos, habitantes de um reino eterno que não passará. E tudo isso para a glória de Deus. Deus te abençoe.